Alô pessoal, mais uma vez aqui com você com muito prazer, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa Rede União de Rádios, Rede União sempre de bem com a vida. Você que quiser ouvir a Rádio Metrópole e também a Rede União, é só buscar por Valdeir Carvalho / Rádio Metrópole 7. Bom, nesses últimos dias nós temos falado sobre diversos assuntos. E também temos falado sobre o cristianismo, né? Mas no que se refere à parte evangélica, né? Não vamos generalizar porque nós temos outras ramificações, mas especialmente nós estamos falando do meio evangélico, mas não no intuito de chegar e sair criticando, mas não. Mas sim falar para aqueles que realmente ainda sentem um zelo, né? Zelo pelas coisas de Deus. Aqueles que de fato realmente ainda se preocupam com as coisas de Deus e que querem também ver uma mudança e além dessa mudança tem que rejeitar o que nós temos visto por aí. E o intuito, né, é de fazer com que nós percebamos juntos que não só se aproxima realmente, né, vamos botar o tempo do juízo, mas que as profecias elas estão se cumprindo sim. Sendo que nós não temos que olhar para o mundo, porque Jesus foi muito claro sobre isso. Porque as coisas elas irão acontecer dentro da igreja. A apostasia é um dos sinais, a apostasia, a pessoa ela esfriar na fé, a falta de amor, né? Então, esses sinais, eles vão demonstrar realmente o que tem ou o que vai vir por aí. E nós temos que ficar atento. Nós temos falado sobre o discernimento, quanto que a igreja em si, os cristãos, os que realmente buscam Deus, precisam prestar atenção nos sinais. Nada acontece sem malha por acaso, nada. Nem o nosso corpo, quando começa qualquer tipo de avaria no nosso corpo, já pode começar a buscar uma orientação médica, porque estamos doentes, né? Não tem que esperar se agravar. Tudo vai sempre dando uns sinais, né? As coisas não acontecem assim por acaso. E também no meio evangélico está do mesmo jeito. E a própria vinda do Senhor também, ela se dará através de sinais. E os que estiverem atentos vão perceber. Então, o que nós temos observado? Bom, nesses últimos dias, a gente tem visto vários vídeos, né? Vários vídeos de... Não são pastores, não são pessoas, não são cristãos, eles não são nada, são nada. De pessoas que estão ensinando como alguns, a gente não pode usar certos termos, mas como que nós podemos falar, né? Que alguns, sei lá, qualquer tipo de coisa, estejam dentro da igreja e ali eles vão simular curas, né? Eles vão simular manifestações de poder de Deus. Que se dizem lideranças, pastores ou pastoras, mas que aprenderam, né, a usar desses artifícios para poderem ganhar dinheiro, né, para poderem ficarem ricos. A intenção deles é só usar o povo para eles poderem ficar, então, ricos. Ou ganhar dinheiro. Não tem competência para trabalhar, não tem competência para fazer outra coisa, não tem competência para crescer, mas tem competência para fazer aquilo que é errado, aquilo que é perverso, que é usar a palavra de Deus. E eles não sentem vergonha por causa disso. Eles não sentem nada, pelo contrário, são pessoas que realmente elas têm um coração empedernido, mas no momento eles podem estar tendo êxito, e terão êxitos, mas só que eles estão juntando sobre eles, já sabe, né, a ira de Deus, porque eles estão usando a palavra de Deus para outros fins. Então estão brincando com as coisas de Deus, assim como Belsazar fez. Quando Belsazar passou do ponto, né, que ele começou a usar os utensílios de Deus para fazer as suas profanações, então Deus escreveu na parede e tinha dito que o reino iria passar dele, que ele iria morrer. E mesmo assim, depois, mesmo com todos os apelos que ele fez para Daniel, não podia se fazer mais nada, porque já estava dado a sentença. Então, essas pessoas também estão igual a Belsazar, estão
abusando, usando a palavra, usando os utensílios, estão ludibriando, estão enganando, estão roubando, né? Estão roubando, mas isso, né, se passando por pessoas, pastores, lideranças religiosas. Mas também isso tudo está acontecendo por causa das lideranças que estão dentro da igreja, das verdadeiras lideranças, né? Pessoas que foram de fato levantadas por Deus, mas pessoas que se desviaram da fé, mas mesmo assim elas continuam exercendo cargos eclesiásticos, e por causa dessas pessoas, dessas lideranças que estão corrompidas, então logicamente, se essas lideranças estão corrompidas, é natural também que outras pessoas estão vendo essa corrupção no meio evangélico, então elas também venham para fazer a corrupção, né? Porque aí elas já são atraídas por essas pessoas. Não que ninguém leva nada para ninguém, mas aí elas percebem que se a liderança está corrompida e se eles estão tirando proveitos, então essas pessoas também podem querer e estão tirando os proveitos. Então, o que nós temos visto? Nós temos visto, esse dia eu vi o vídeo de uma suposta pastora, ela conversando, né, lá com os supostos membros, e falando, olha, você vai fazer assim, você vai fazer assado, você vai fingir que é cego, então eu vou fazer uma oração, e aí você começa a falar que está enxergando, você está paralítico, vai levantar da cadeira de roda e vai falar que você está andando, ou seja, simulando milagres. E ela diz, olha, eu vou te pagar por isso, né? Já estava até ali conversando. A gente tem um áudio, só que esses áudios têm música, então como tem música, nós não podemos colocar por causa dos direitos autorais, né? Então não tem como a gente colocar esses áudios. Mas vocês também já devem ter visto esses tipos de vídeos que estão circulando aí nas redes sociais, de pessoas que estão, ou lideranças, supostas lideranças, que estão ensinando essas pessoas, estão comprando essas pessoas, estão pagando essas pessoas para que essas pessoas venham fingir, né, milagres. E isso é uma coisa revoltosa. Quando a gente vê, né, eu acho que essas pessoas tinham que ser até presas. Só que no Brasil, infelizmente, o Brasil é muito complicado. Você não tem uma ação, né? Mas essa ação ela tinha que partir por parte das próprias lideranças reais da igreja, denunciando esse tipo de pessoas. Denunciando esse tipo de pessoas que estão fazendo isso nas igrejas. Não importa nem que não seja da própria denominação, mas está se dizendo evangélico, está usando os artifícios evangélicos, está aparecendo. Então tem que denunciar sim, falar que são mentirosos, que não existem, tem que mostrar essas pessoas, né? Tem que buscar, essas pessoas têm que ser expurgadas da igreja. Elas têm que ser expurgadas do meio evangélico, sim. E aqueles que realmente são de Deus têm que condenar essas pessoas. Antes de condenar, reprovar essas ações. Tem que reprovar essas ações. Porque, se não houver uma reprovação, essas pessoas continuam encontrando um terreno. Elas estão encontrando o terreno da igreja porque a igreja está muito calada. A igreja não é aquela igreja dos primórdios, dos princípios, de Paulo, né? Do apóstolo Paulo, que era combativo, né? Ele chegava e combatia mesmo aqueles que entravam no meio da igreja e tentavam distorcer a palavra. Paulo era muito combativo, Apolo, outros, né, Estevão, outros discípulos também foram muito combativos. Isso não é um pecado, isso não é um erro. Lógico que não vai chegar, a gente não vai, né, usar palavras duras, falar que as pessoas estão com demônio e sair fora. Não desse jeito, mas é combater dentro de uma inteligência, mas mostrar o seguinte, olha, essas pessoas que estão fazendo isso, né, elas não são evangélicas, elas estão usando, denunciar mesmo, mostrar os vídeos, quem tiver, compartilhar, mostra e bota, essa pessoa que está aí fazendo esse tipo de coisa, não pertence à igreja, e nós que somos evangélicos de fato não concordamos com tais situações. Então, tudo isso é de responsabilidade, porque infelizmente a igreja evangélica ela não tem, como a igreja católica, ela não tem um líder, como algumas religiões, né, o judaísmo, também o islamismo, essas religiões, elas têm tipo assim uma liderança central, né? Então, e elas comungam, elas são unidas, unificadas, então quer dizer, elas têm ali lideranças, códigos, e quando fogem aos padrões, essas lideranças condenam tais ações, né? Por quê? Você vai ferir todo um corpo. Só que a igreja evangélica é muito dividida, você tem assembleanos, batista, universal, outras. E quer dizer, e é muita denominação, mas você não tem uma liderança principal para chegar e falar.
Então, e hoje, essas lideranças como Silas Malafaia, né, outros pastores aí, Valdomiro, eles estão preocupados com a política, eles não estão preocupados realmente com o cristianismo, com a igreja, né? Eles estão preocupados com a política. Então, por causa dessa ausência desses líderes, que realmente eles, sim, deveriam falar, deveriam orientar, a palavra de um Silas Malafaia é uma palavra muito forte, é uma pessoa que tem um alcance muito grande. Então, se ele pega esse tipo de pessoa, ele fala, ó, essas pessoas aí não são evangélicas, se eles fazem o trabalho que deveriam ter sido feito, que é orientar o povo evangélico, e para que não permitam que essas pessoas entrem nas igrejas, isso não estaria acontecendo. Mas como eles não estão nem aí para o evangelho, então, quer dizer, é lógico que quem vai ter que fazer? Quem vai ter que fazer são aqueles que não têm uma liderança, que não têm um cargo tão expressivo, mas que estão preocupados com as coisas de Deus. Isso, ou seja, você, né? Você tem que fazer isso daí. Porque o que não pode continuar é essa bagunça que está no meio da igreja. O que não pode acontecer é essas situações que estão trazendo prejuízos para a igreja. A igreja está tendo a sua imagem prejudicada, maculada, ela está tendo manchada por causa de ações de pessoas, né, que são simplesmente, vão botar, o joio que está no meio do trigo. Né? Então, eu acho que é por isso que nós temos falado. As pessoas falam, mas nós não podemos julgar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós não podemos condenar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque você vai ser julgado até pela tua omissão. Isso a Bíblia deixa claro. Né? Você vai ser julgado. Se você conhece a verdade, se você sabe da verdade, você não fala, você vai ser julgado pela tua omissão. Porque os covardes, isso está lá, né, em Apocalipse, os covardes também não herdarão o reino de Deus. Os covardes não entrarão nos reinos de Deus. E se você for um covarde, não vai entrar no reino de Deus. Entendeu? Então o que acontece? Mas essa covardia, né, ou essa saída, ela não pode ser também uma coisa violenta. Ela tem que ser uma coisa falada, muito bem explicada e mostrar, olha, o que está se passando por aí, como nós temos feito aqui, né, falando sobre essas pastoras aí, que não são pastoras coisa nenhuma, tem que falar a verdade, não são pastoras coisa nenhuma, que usam roupas sensuais, pessoas que estão vivendo em adultério, estão na liderança da igreja, pessoas que estão trocando de parceiros de um lado para o outro, sem compromisso. Essas pessoas não têm nada de Deus. Essas profecias absurdas, revelações, isso aí tudo com cara de espiritismo, né, disfarçado, isso não tem nada a ver com Deus, só que infelizmente está no meio da igreja. Está no meio da igreja. E por causa da falta de sabedoria de muitos estão caindo nessas balhadas. Hoje, o número de pessoas que estão desviadas é maior do que o número das pessoas que estão dentro da igreja. Por causa de quê? Por causa dessa Babilônia que virou a igreja. Então, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Mas isso só vai acabar porque Deus, querendo ou não, ele, mesmo sendo poderoso, ele sendo o Todo-Poderoso, e ele é o Todo-Poderoso, ele conta com as pessoas também. Aqueles que são deles, né? Então, os que são deles são os que têm que chegar e se manifestar, pô. Tem que chegar, tem que falar, tem que agir, tem que reprovar, tem que condenar, tem que trabalhar, tem que... Sabe? Por causa de quê? Porque não pode o joio, essa parte podre, tomar toda conta daquilo do corpo, do fruto da igreja. Não pode. Então, vocês têm responsabilidade, nós temos responsabilidade sim, e precisamos falar que essas pessoas que estão aí simulando, né, simulando milagres, que estão simulando curas, que estão simulando, essas pessoas não são evangélicas, elas não são cristãs, elas vão pagar um preço muito alto, e essas pessoas, querendo ou não, elas são criminosas porque elas estão cometendo um crime de estelionato, né, porque é uma falsidade, está falsificando, é uma falsidade, né, curandeirismo, né, são charlatões, então quer dizer, tudo isso tem que ser reprovado. Né? Esses charlatões que estão aí usando a igreja, a palavra, eles precisam serem condenados, né? E praticamente ser expulso do movimento evangélico, não aceitar esse tipo de situações, porque senão, né, fica complicado.
A gente tem visto muita destruição no meio evangélico. Hoje em dia você observa que realmente são poucas as coisas. Por causa de quê? Porque a igreja, ela está, infelizmente, ela está doente. Ela está doente. É lógico que Deus vai despertar, né, uns e outros, porque ele fala sobre isso, que vai despertar. Mas para que ele possa despertar, também a necessidade de alguém que esteja realmente escutando e ouvindo a palavra de Deus para que possa condenar essas ações. Então, nós estamos aqui falando sobre isso, essa nossa conversa, esse vídeo, né, que nós estamos fazendo, ou seja, condenando essas pessoas que estão usando a palavra de Deus, que estão fingindo curas, supostas lideranças que estão estimulando esses tipos de ações criminosas, né, falsificando milagres, vendendo milagres dentro da igreja, comprando. Eu achei um absurdo quando ela falou assim, não, eu pago. Aí eu vou tirar do meu bolso, mas para você, isso na hora me deu uma tristeza muito grande. Você sabia que as pessoas ela não tem assim um temor, ela não tem. Gente, a pior coisa do mundo é você brincar com Deus. Não se brinca, né? Mas essas pessoas não têm, nesse momento, agora, elas não têm medo. Terão sim, no futuro elas terão, porque lógico que a conta vai chegar, né? O tempo de partir daqui vai chegar, vai pesar bastante, mas no momento não, elas estão achando que elas estão acima do bem e do mal, e vão praticando. Mas eu senti uma imensa tristeza quando eu vi o vídeo. Eu também vi o vídeo de um pastor, um suposto pastor fazendo isso, né? Ali, eles tramando milagres, tramando curas. Eu fiquei muito entristecido, porque tem que ser mas tem que ser uma pessoa muito ruim, mas tem que ser uma pessoa muito baixa mesmo, mas de nível horroroso, mas muito baixo, para poder usar a palavra de Deus. Eu sou Paulo Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.